As skills são hoje a funcionalidade mais importante para se aprender no cloud. É o que separa ficar digitando um prompt no chat e ter a IA trabalhando de verdade para você. Então eu fui atrás, filtrei, testei e separei 7 skills que tornam o trabalho de qualquer pessoa mais produtivo com cloud. E todas elas funcionam direto no chat, sem precisar de terminal, sem precisar de código. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são cada uma dessas skills, o que cada uma delas faz na prática e por que elas podem mudar a forma que você trabalha com cloud. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho como eu utilizo o IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com mais inteligência e produtividade. Mas antes de entrarmos na 7, vale a gente entender o conceito básico do que são as skills no cloud. As skills, elas são arquivos de instruções que o cloud lê antes de executar uma determinada tarefa. Quando você pede algo para o chat sem nenhuma skill instalada, o cloud ele usa aquele conhecimento da base geral e funciona da seguinte forma: você vai mandar uma instrução e ele vai desenvolver aquela instrução com base no conhecimento geral que ele tem. O problema é que o resultado, quando você faz dessa forma, ele tende a ser genérico. Cada vez que você pede a mesma coisa, o resultado pode vir um pouco diferente, sem um padrão, sem uma consistência. Agora, quando você instala uma skill, é como se o cloud recebesse um manual do procedimento antes dele começar aquela tarefa. Ele passa então a seguir regras específicas, utilizar ferramentas definidas e entregar um formato padronizado. As 7 skills que eu separei hoje, elas funcionam direto no chat e você pode utilizar nos seus projetos, com um resultado rápido, simples, sem complicação, sem precisar de nenhuma linha de código ou terminal. E a primeira skill que eu separei, ela é uma skill capaz de criar outras skills. Em vez de você depender só de skills prontas que outras pessoas criaram, você descreve exatamente o que você quer com linguagem natural. E o cloud gera um arquivo de skill para você. Essa skill, ela foi feita pela própria Anthropic. É o meta skill oficial da plataforma. Na prática, funciona da seguinte forma: você pode entrar no seu cloud, abrir um novo chat e se você for lá em personalizar habilidades, você vai ver as skills que você tem instalada, caso você já tenha instalado alguma. Se não, vai aparecer para você apenas essa skill Creator, que é a skill nativa do cloud que eu comentei agora no início. Se ela não aparecer para você, ao final eu vou disponibilizar um arquivo aqui para você poder baixar e anexar ela direto na sua pasta das skills, ou então você instalar ela direto pelo chat do seu cloud. Aqui é nada mais do que um arquivo em linguagem natural, um arquivo MD com os agentes, subagentes, tudo que precisa para você instalar no cloud uma nova skill com linguagem natural. Então funciona da seguinte forma: aqui eu abri já um novo chat para otimizar aqui o exemplo, onde eu simplesmente digitei quero criar uma nova skill. Quando eu digitei isso, ele já ativou e ele já leu aqui, ele já entendeu que ele precisa ler a skill creator para poder auxiliar e conduzir você nesse processo. Então aqui ele fez algumas perguntas do que eu queria fazer, o que eu tenho em mente, né? Descreva qual processo você quer otimizar, e é nessa etapa que você precisa detalhar exatamente o que você quer fazer para que ele seja mais específico e mais preciso na hora de criar essa skill para você. E na medida que você cria a skill, ele vai gerar no final desse processo uma pasta para você poder salvar essa skill diretamente lá naquela sua pasta de skills. Quando você salvar, ela vai aparecer já aqui nas suas skills instaladas, lá em personalizar, habilidades e tudo pronto. Aqui nesse exemplo, eu basicamente falei para ele que eu queria criar um carrossel otimizado, onde eu entro com uma notícia, entro com um link, com um assunto e ele já faz o copy, todo o texto, define quantos carrosséis vai ter, quantas imagens, já pega as imagens de referência seguindo esse modelo aqui que eu mostrei para ele. Então eu quero um carrossel nesse formato. Então ele seguiu todo o fluxo, já identificou também a identidade visual para criar aquele carrossel e gerou aqui para mim esse arquivo com todas as instruções. Então quando eu clico nele, ele abre para mim quais foram as instruções, qual foi o fluxo de trabalho e como que ele vai gerar isso. E se porventura
depois de eu ter criado essa skill. Se eu quiser fazer algum ajuste, alguma alteração, eu posso fazer essas alterações também diretamente no Cloud. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma skill que eu vou abrir, eu posso abrir essa skill, onde eu clico aqui nesses 3 pontinhos. Quando eu clico aqui em editar com o Cloud, ele já me abre uma nova pasta, né, um novo chat, na verdade, para eu poder fazer as edições junto com ele. Então ele já vai chamar a skill creator e chamar aquela skill que você deseja editar. Essa skill que eu chamei aqui por um acaso é uma skill também que eu acho que todo mundo precisa. É a Humanizer PT-BR, com filtros anti-IA que ele usa em todos os meus projetos que envolve uma escrita, tirando, por exemplo, aqueles travessões ou aquelas escritas que caracterizam muito linguagem de IA, né? Eu uso aqui para escrita científica, eu uso para escritas para linha editorial nas redes sociais, também para me auxiliar aqui nos meus roteiros, né? Em alguns casos eu utilizo para trazer essa linguagem mais humanizada, sem aquele tom muito genérico que a costuma fazer, né? Então, nessa skill aqui, você consegue já gerar uma skill para otimizar o seu fluxo de trabalho. E aqui as possibilidades são imensas. Você tem que imaginar e já pensar exatamente qual processo você deseja automatizar. Então, para criação de conteúdo, para produção intelectual, para escrita científica, essa skill aqui, ela dá para você o poder e a possibilidade de você automatizar qualquer coisa que você deseja no seu trabalho, na sua rotina. Então, é uma skill muito útil porque você não depende só de soluções prontas, feitas por outras pessoas. Aqui você pode diretamente criar a sua própria skill. Se você já pediu para o Cloud criar algum componente visual, um dashboard, uma interface, sabe que ele costuma fazer de um formato muito padronizado, onde você já entende que foi feito por uma IA, sempre seguindo aquela mesma fonte, aquele mesmo gradiente, aquele roxo, os mesmos padrões que você já nota que foi feito pela IA. A comunidade chama esse padrão de IA Slope Visual, que funciona como um modelo genérico que a IA sempre segue, sem personalidade nenhuma. Então essa skill, a Front-End Design, ela muda esse comportamento do Cloud nessa camada de direção de arte antes de gerar qualquer código visual. O Cloud, então, ele é obrigado a passar por uma direção estética e definir aquela paleta de cores mais coerente com aquilo que você define previamente. Inclusive, ela proíbe certas fontes como Arial, Inter, Times. O Cloud, ele precisa buscar combinações tipográficas com mais personalidade. Aqui eu tenho alguns exemplos também que eu costumo utilizar. Quando você vê nos meus vídeos, eu faço algumas animações, algumas apresentações que o Cloud já me gera aqui. Então aqui é um exemplo de um roteiro que eu inseri e ele já me gera todas essas animações. Então isso daqui ele mesmo já desenvolve para mim. Aqui é um exemplo para um outro canal que eu tenho. Então ele já faz essas animações em Motion Graphics, isso graças ao Front-End Design. Ele não só te dá essa característica com uma estética um pouco mais diferenciada, sem aquela coisa muito padronizada, mas também é capaz de fazer animações para você. Você também consegue, com a Front-End Design, fazer essas animações aqui, tudo ele planejou diretamente aqui para mim. Eu entreguei para ele o meu roteiro e ele já fez as ilustrações com esses gráficos, com essas apresentações, seguindo aquela linha editorial que eu também defini dentro aqui da skill. Então eu posso chamar a skill para fazer uma apresentação como essa e pedir para ele utilizar aqui um formato, uma linha editorial pré-definida que eu criei anteriormente com as minhas cores, com o meu tom. Aqui foi de um outro vídeo que eu fiz. Então ele criou toda essa estrutura, toda essa animação direto com o Front-End Design. Então essa ferramenta, ela pode ser usada lá no Cloud Code também, mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que você pode utilizar ela direto aqui via chat. Então se você não tem muita familiaridade com o chat, saiba que com essa ferramenta, com essa skill, você pode criar esses gráficos que eu estou demonstrando aqui. Então é uma ferramenta muito útil e muito fácil de você utilizar. Basta você pedir para ela seguir todo o fluxo de trabalho e depois você pode baixar todas essas animações direto no seu computador. Então, para quem não programa, isso faz toda a diferença. A diferença entre
você utilizar simplesmente uma apresentação estática simples com o front-end design instalado aqui no seu chat, você consegue criar essas animações. Quem trabalha com produção de conteúdo ou quem é professor precisa dar aulas e criar uma apresentação mais ilustrativa, aqui é o caminho para você. Aqui eu coloco essas duas skills juntas porque elas funcionam de forma complementar, como uma dupla. A skill de PDF, ela cuida de uma leitura inteligente, extrai tabelas, mantendo aquela estrutura de colunas, linhas. Ela preenche formulários interativos, processa conteúdo sem carregar o documento inteiro na memória. Você sabe que PDF é um dos tipos de documento que mais gasta tokens no cloud. Arquivos MD é um formato mais leve, mas muitas vezes no seu trabalho não tem como evitar. Você precisa fazer leitura de artigos, documentos inteiros que são gerados em PDF, inclusive por uma questão de segurança. Então, junto a essa skill de PDF, eu uso também a PDF TK porque ela entra como motor de manipulação por baixo. Ela executa operações mais pesadas dentro daquele arquivo. Então, juntas essas duas skills, elas fazem mais de 15 operações que você precisa quando vai manipular o PDF no dia a dia. Você consegue, por exemplo, mesclar vários arquivos que você tem em um só, ou dividir diferentes páginas individuais, extrair intervalos de páginas específicas que você define, remover páginas indesejadas, ou seja, operações que você precisaria ter uma conta Pro da Adobe ou utilizar outras ferramentas online em sites sem segurança para poder desenvolver. Nessa camada de segurança, dá para você criptografar um documento e também descriptografar esse documento quando você precisar acessar ele de volta. Então eu utilizo ele aqui no meu dia a dia. Eu coloquei aqui um exemplo prático que você pode fazer. Eu entrei com um arquivo, é um documento aqui de um artigo científico que eu publiquei na minha época do meu mestrado, e vamos supor que eu precisava apenas dessa primeira página aqui. Então, se eu preciso para imprimir a primeira página como um comprovante, por exemplo, e eu não tenho condições de fazer isso diretamente aqui no Adobe, no programa de PDF, eu insiro ele aqui diretamente no chat. Então eu inseri aqui o meu PDF com 13 páginas e pedi para ele que eu gostaria de retirar apenas a primeira página e as duas últimas páginas. Então, quando eu abro aqui, ele processou o documento e gerou para mim apenas a primeira página e as duas últimas páginas. Eu poderia tirar, por exemplo, um print? Poderia, mas quando você faz isso, você perde também DPIs daquele documento, né? Quando você quer manter a qualidade e não só fazer isso, né? Aqui é um exemplo básico, mas você pode manipular em várias camadas o seu documento de PDF. E tem mais, você consegue, por exemplo, preencher formulários. Então, pessoas que trabalham com documentos, né? Advogados, contadores, né? Você consegue gerar esses formulários com campos para as pessoas poder editar depois, aplicar marca d'água, carimbo em todas as páginas, exportar os metadados daquele documento, né? Reparar PDFs corrompidos, às vezes acontece. Você consegue também intercalar páginas digitalizadas de frente e verso. Então, para quem lida com artigos, contratos, relatórios, esse PDF no dia a dia, ele tem muita utilidade. Quando você precisa trabalhar com planilhas diretamente no chat do cloud, essa skill de planilhas, ela pode gerar arquivos em Excel completos a partir de uma linguagem natural. Fórmulas, gráficos, formatação, análise de dados. O cloud, com essa skill ativa, ele não só calcula o resultado e cola o número pronto naquele Excel já gerado. Ela escreve a fórmula para que você possa conferir. Então, se ela vai realizar uma soma, ela apresenta para você depois toda a soma. Então, usando essa skill aqui no meu dia a dia, eu uso ela principalmente para essas fórmulas gerais, mas também para formatar resultados que eu gero aqui nas minhas pesquisas, né, nos meus trabalhos. Então, sem essa skill, não seria possível dar, por exemplo, para o cloud, instruções para ele gerar para mim tabelas com a formatação precisa daquilo que eu quero. Para gerar uma tabela como essa, é uma tabela de um resultado de um artigo científico, você nota
aqui ela já está naquele padrão onde eu tenho aqui fora do parênteses um dado que é uma frequência absoluta, dentro do parênteses é a frequência relativa, sem o sinal, com vírgula, espaçamento, negrito quando precisa, legenda ao final da tabela. Então toda essa estrutura, um traço quando você tem um dado ausente, se a variável foi removida, a legenda aqui quando eu baixar ela, essa legenda que aparece aqui desconfigurada, ela reconfigura para mim porque ela está mesclada. Mas esse tipo de formatação precisa, onde você tem uma referência, ele consegue desenvolver muito melhor quando você tem essa skill instalada. Então você consegue aqui gerar relatórios em Excel com toda essa formatação pronta para você poder utilizar. Essa skill também aplica um sistema de cores com modelagem de dados, azul para números fixos, preto para fórmulas, verde para referências, isso por padrão. Antes de você entregar um arquivo para o cloud, ele faz então essa verificação automática e já buscando erros, fazendo uma revisão, divisão por zero, referências quebradas, valores inválidos, ou seja, aquelas etapas onde você recebe um banco não consolidado, ela já passa por todo o manual de boas práticas para consolidar esses eventuais erros. Ela já tem todo o manual de instruções de boas práticas para organizar esses dados quantitativos ou qualitativos para quem precisa então analisar e organizar esse tipo de relatório. Montar também dashboards, eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas você pode montar estruturas de dashboard com prompt em linguagem natural, tudo diretamente no chat. E quando você tem os seus dados organizados, a próxima etapa é você apresentar esses dados. A próxima skill, ela serve justamente para isso, né? A skill de PPTX. Essa skill, ela constrói para você apresentações em arquivos no PowerPoint da Microsoft. Layouts profissionais, gráficos, notas, apresentação, paleta de cores, tudo com uma coerência visual de acordo com as suas instruções. Tem uma parte nesse processamento que é muito interessante. Depois de você gerar os slides com essa skill, ela faz uma auditoria visual automática, ela converte os slides em imagens para ela poder verificar o texto, a saída, elementos que estão ali fora da margem, sobreposições, ou seja, o cloud com essa skill não só cria uma apresentação para você, mas ela revisa todo o processo antes de te entregar o resultado. Eu tenho aqui uma apresentação que eu fiz pouco antes de gravar esse vídeo, só para dar um exemplo, você pode melhorar muito isso com o prompt. Eu só anexei aqui o roteiro desse vídeo para ele criar uma apresentação explicando cada uma dessas skills. Então, eu mostrei aqui o roteiro, que é um arquivo em TXT, e ele criou automaticamente, eu não entrei com nenhum prompt específico, uma apresentação para demonstrar. Então você vai notar que tem uma estrutura, uma formatação, não tem um layout definido, moderno, eu não criei o perfil, ou seja, aquela identidade visual que eu gostaria, mas tecnicamente não há aqueles erros que você vê quando você cria. E ao baixar aqui esse arquivo, eu posso terminar de editar. Ele vem com todos esses elementos gráficos de texto editáveis para você poder concluir ou fazer qualquer ajuste direto lá no PowerPoint. Aqui você consegue com prompt simples, identificando exatamente qual que é o contexto. Se é uma apresentação acadêmica, ele vai dar um tom diferente. Se é uma apresentação para a área médica, ele vai dar ali uma linguagem visual diferente. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode usar essa ferramenta, é o PPTX, que é uma skill do cloud, onde ele vai passar por todo esse processo também de boas práticas e gerar para você uma apresentação que você depois pode baixar e editar tudo direto no seu computador. Uma outra skill muito útil aqui no meu fluxo de trabalho, que eu utilizo ela praticamente todos os dias, é a skill que manipula o Word, a DocX. Ela não só cria texto, mas ela manipula toda a estrutura interna do DocX. Na prática, ela consegue padronizar cabeçalhos, numeração de páginas, sumários automáticos. É algo que poucos sabem fazer e que você pode desenvolver projetos em documentos complexos do DocX, ou seja, você consegue fazer formatações
situações mais complexas, tudo diretamente via chat, criando e depois reconfigurando, fazendo ajustes. Quem trabalha com relatórios ou qualquer trabalho que exija de uma formatação profissional ou formatos acadêmicos padronizados, onde você tem todas as normas, artigos científicos, onde você tem um manuscrito inicial que você precisa submeter para a revista, essa skill ela é muito útil, porque você consegue exatamente desenvolver toda essa formatação padronizada, coisa que de forma nativa no cloud você não teria toda essa formatação. Aqui eu tenho um exemplo de um relatório final que eu estou desenvolvendo e todo esse relatório, as tabelas criadas diretamente no arquivo do Excel são extraídas e configuradas diretamente aqui para um documento do Word. Então aqui nesse documento, esse documento aqui inicial onde tem todo o relatório, não seria possível criar toda essa formatação, ou seja, com detalhes específicos, norma, você vê a centralidade, ao espaçamento, ao título. Aqui é um padrão que eu estabeleci e ele já entendeu. Então com todas as inserções, os gráficos diretamente inseridos, esse é um gráfico que está no formato PNG, eu tenho também ele no formato TIFF, mas em PNG onde ele já é inserido e respeitando aqui todas as bordas. Então uma das funcionalidades desse DocX é você exatamente criar essas planilhas e exportar elas diretas, por exemplo, no DocX com uma formatação específica que você deseja. Claro que ele não vai saber já de início qual que é a formatação que você precisa, mas se você tem, por exemplo, um documento com as instruções do formato que você precisa, chamando a skill de DocX para desenvolver esse trabalho, você vai conseguir ter resultados como esse que eu mostrei aqui agora usando essa skill do DocX. Até aqui eu te mostrei 6 skills que resolvem problemas muito específicos de produtividade. Essa 7ª skill agora, ela resolve um problema diferente. Como achar a skill certa quando você precisa de algo que não está na sua lista. Essa skill é a Find Skills. Ela também é uma das skills hoje mais baixadas e ela te ajuda a encontrar skills já disponibilizadas na comunidade para problemas que você precisa resolver. Ela funciona assim, você instala o Find Skills também direto via chat, que eu vou mostrar agorinha, e a partir daí você chama a skill e faz uma busca com ela e ela vai encontrar uma solução, uma skill já disponível diretamente no seu chat para você poder instalar. Então eu tenho aqui um exemplo, use a Find Skills para achar uma skill, criar um site. Então descrevi assim de forma bem genérica, né? Eu quero criar um site, liste as skills em alta no GitHub para todo o processo. Eu preciso do início, planejamento, até a publicação do meu site. Então eu descrevi exatamente só com linguagem natural o problema que eu quero. Eu quero desenvolver um site e eu quero ter ferramentas que vão me auxiliar a desenvolver isso do início ao fim. Criação, planejamento e até a publicação. E ele me listou aqui quais as skills hoje com mais acessos lá no GitHub. Então ela listou aqui ao todo 5 fases do início ao fim e se eu quisesse eu poderia então só dar aqui crie uma pasta com cada uma dessas skills para eu poder instalar aqui. Ele está agora lendo a skill de criação de skills, vendo os sites todos aqui no GitHub para poder gerar para mim exatamente as pastas onde eu vou poder salvar essas skills diretamente aqui no chat. Então ele levou aqui uns 3 minutos e ele já gerou aqui para mim uma pasta de cada uma daquelas skills. Eu posso baixar todas essas skills e depois anexar lá nas minhas habilidades, ou eu posso simplesmente clicar aqui em salvar a skill. Quando eu clicar em salvar a skill, e eu vou fazer aqui agora, você vai ver que ele já vai direto para minha pasta. Se eu for aqui em gerenciar pasta, ele vai me encaminhar lá para minha pasta das habilidades, onde ela já estará instalada. Isso eu posso fazer com cada uma delas. E esse já é a primeira forma que você pode fazer para poder instalar as suas skills. Você pode usar um Find Skill ou Skill Creator e ele gerar essa pasta para você poder instalar no seu computador. E uma outra forma que eu gosto, inclusive, de sempre acompanhar também, é vindo aqui nesse site, você pode acompanhar, ele sempre mostra, e é um site confiável, e você pode ir, inclusive, verificando
quais as skills estão em tendência, ou seja, estão sendo mais utilizadas. Você tem aqui, por exemplo, a Find Skills, que a gente falou agora, tá com 1.4 milhão de download. Você tem também aqui o Vercel, que é uma das skills mais instaladas também para fazer deploy de página, e várias outras. Aqui é o geral, as skills que estão em tendência de maior acesso, que nas últimas 24 horas, e aquelas que estão aqui na última hora sendo mais utilizadas. E você pode ver cada uma delas, o que cada uma delas faz. Aquela de front-end design que nós mostramos está aqui em terceiro lugar em acesso também. Uma outra que eu tenho, que eu gosto bastante, é essa Remotion aqui, tá no número 24. Essa skill, quando você instala ela, ela permite você a fazer motion graphics como aqueles que eu demonstrei que a gente pode utilizar diretamente via chat no cloud. E como eu falei, então, para você poder instalar essas skills, você tem essas possibilidades. Se você vir aqui, por exemplo, nesse site, e vamos supor que você identificou uma skill que você quer instalar. No chat, você pode simplesmente entrar na skill, você pode simplesmente colar esse link aqui, abrir um novo chat, copiar ele aqui e pedir para o Cloud criar uma pasta para você poder instalar essa skill diretamente nas habilidades do seu Cloud. Basta você copiar o link e pedir para ele gerar o acesso para você. Então, crie uma pasta para eu salvar esta skill. Ele vai trabalhar aqui e vai usar exatamente todas as instruções lá da Skill Creator. Ele vai criar todo esse processamento, todas as informações que ele está baixando lá do GitHub, direto aqui para sua pasta, criando uma pasta daquela. Então, muitas possibilidades, muitas habilidades, né, que você pode trazer aqui para o Cloud Code para ele poder desenvolver e trabalhar de forma mais padronizada para você. Mas antes de você sair instalando todas as skills no seu Cloud, vale aqui um ponto de atenção. Essas skills, elas ocupam um contexto quando elas são chamadas de forma conjunta. Então, opte por manter no seu Cloud apenas aquelas skills que você efetivamente irá utilizar diariamente nos seus projetos. Se tiver alguma skill que você não está precisando, desative ela, faça download, salve ela na sua pasta para ela não ficar sempre habilitada. Ou então você pode mantê-la lá e desabilitar lá nas configurações. Você pode fazer isso indo aqui em personalizar, habilidades. Em cada uma dessas skills, aqui nas skills que eu criei, eu posso simplesmente aqui desabilitar aquelas que eu não vou utilizar com muita frequência e deixar habilitadas apenas aquelas que eu vou trabalhar no projeto. Mas isso não é um problema, porque você pode também configurar exatamente quando essa skill será chamada nos seus projetos. Não é assim em todos os chats que você vai desenvolver, todas as skills que você tem aqui instaladas serão chamadas de forma simultânea. Não se você tiver configurado aqui na descrição para ela ser acionada apenas com algumas palavras-chave específicas. Então eu estou aqui, por exemplo, numa skill que eu tenho de análises automatizadas e ela está configurada apenas para ser acionada quando eu digitar as seguintes palavras: banco de dados primários, solicitar organização, análises, identificação de variáveis, geração de tabelas, figuras. Ou seja, toda vez que eu disser qualquer uma dessas palavras-chave, essa skill será acionada. Agora, se tem aquelas skills que você não está utilizando com muita frequência, por precaução é melhor você desativar aqui para que essas skills não consumam contexto naqueles projetos que você não precisaria utilizar aquela skill. Algumas skills você vai utilizar em todos os projetos. Por exemplo, a minha skill aqui de Humanizer, que é uma skill com filtro anti-IA, eu utilizo ela em todos os meus projetos. Mas essas skills de web design, por exemplo, ou front-end design, eu não utilizo quando eu estou fazendo projetos de escrita. Então eu deixo elas desativadas e você pode fazer isso também. E na minha leitura, e eu realmente estou convencido disso, aprender skills e como utilizá-las no cloud hoje é o que diferencia você de usar IA apenas como chatbot e passar a automatizar processos, padronizar os resultados que você tem, ganhando assim mais produtividade, mais escala também. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funcionam as skills, se alguma coisa aqui agregou para você, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e pode distribuí-lo para outras pessoas. Também se inscreve nesse canal, aqui nós vamos trazer sempre novidades, funcionalidades que você pode sair do vídeo e aplicar diretamente na sua vida, no seu trabalho, para ser mais produtivo, mais intencional no uso de inteligência artificial. E nós iremos nos ver então no próximo vídeo.